Olá, tudo bem? Elaine aqui do Mais com Menos. E hoje eu gravei esse vídeo para falar um pouco para vocês sobre como eu comecei a fazer compostagem. Na verdade, mais para falar sobre o porquê eu comecei a fazer compostagem. Quando eu era pequena, a minha avó ela sempre teve um terreno grande e ela sempre plantou muita coisa, né? Alface, tomate, milho, abóbora, café até que ela torrava. E ela fazia compostagem, mas assim, eu sei que ela pegava os resíduos e ela colocava na terra e depois reutilizava aquela terra. E aquilo sempre ficou comigo, né? Sempre ficou comigo porque eu achava bastante interessante, porque ela sempre tinha, assim, a horta dela era muito boa, ela sempre tinha muitas verduras, muitas ervas, sabe? Era muito, muito bacana. Bom, aí eu cresci, a minha avó continuou fazendo isso, é, mas assim, a gente acaba estudando, a gente acaba indo trabalhar e assim, a gente acaba meio que perdendo esse contato, né? Mas assim, ela deixou isso sempre essa coisa do natural pra gente. Então, tanto que essa ideia de morar em chácara, com certeza é uma sementinha que ela plantou lá atrás, né? Essa ideia da gente buscar sempre um ambiente mais natural, né? Então, quando eu fui morar sozinha, eu voltei a resgatar isso, porque essa coisa do lixo começou a me incomodar muito, né? Onde eu morava num apartamento ainda, o pessoal tinha uma coisa de reciclar o lixo, tudo, mas ainda era pouco, porque você reciclava, mas assim, até hoje mesmo, as políticas dos municípios, elas são muito ruins em relação à reciclagem. São poucas as prefeituras que realmente fazem uma coleta boa e adequada. Então, eu sempre fiquei pensando assim, tudo bem, um lixo seco, ok, mas e o orgânico? Né? O orgânico, o que a gente faz com ele? Porque é um resto de alimentos, com tanta gente passando fome, a gente vai pegar simplesmente jogar fora e acabou. Então eu comecei a pesquisar sobre essas opções. Que opção que eu tinha que eu pudesse fazer num apartamento, numa casa na cidade? E aí eu fui pesquisando, pesquisando, aí eu cheguei no site do pessoal da Mailbox e descobri lá que eles tinham um kit bem bacana para fazer essa parte de compostagem. Mas como era uma coisa profissional, eu achei bastante caro na época. Na verdade, até hoje é um pouquinho caro. É assim, é um investimento, na verdade, não um gasto. Mas é investimento para quem realmente quer fazer uma produção para vender. Mas assim, eu queria compostar para o meu uso, para usar na minha hortinha, para dar para o vizinho, assim. E aí fui continuando procurando e aí descobri o pessoal da Morada da Floresta, que é pertinho, eu morava no Tabuão, eles ali no Butantã. Então eu descobri, eles também estavam mais ou menos começando na época, né? Comprei meu primeiro minhocário e comecei a compostar. Então eu me achei ótimo, me empolguei com aquilo e escrevi o meu primeiro post no Mais com Menos sobre a compostagem doméstica. E foi um sucesso, porque engraçado que na época não tinha ninguém falando sobre esse assunto, eu falando de mais ou menos 2009, começo de 2009. E não tinha ninguém falando sobre esse assunto, então bombou esse assunto, tanto que eu tenho muitos comentários até hoje sobre isso. E aí eu achei interessante, eu comecei a falar, comecei a contar da minha experiência, comecei a pesquisar mais sobre as minhocas, comecei a pesquisar mais sobre essa relação de como usa. E foi assim, mas... E hoje, assim, eu continuo... eu parei um pouco de escrever, até porque eu acho que eu escrevi muita coisa, assim, para quem realmente quer só compostar para casa, para o seu lixo, a informação que tem no site já é o suficiente, né? É claro, você pode se aprofundar, tem muitos artigos agora, você encontra muita coisa. O próprio site da Mailbox tem muita informação se você quiser se aperfeiçoar, se você quiser produzir, de repente, para vender. Então, assim, eu super indico acessar e ler o material que eles têm lá, né? Mas, assim, eu contei um pouco da história, mas eu comecei a refletir assim, por quê? Na verdade, por que eu comecei a fazer a compostagem, né? Porque eu, na verdade, comecei a refletir assim, sobre objetivos, sobre missão de vida, sobre propósitos de vida, né? Sobre por que a gente, de repente, chegou a morar assim, né? Muita gente diz, ai, no meio do mato, é longe, porque eu trabalho na Avenida Paulista, então é longe. Se você olhar, poxa, a vida é longe. Mas assim, tem muita gente que opta, né? E muitos dos meus vizinhos, eles também não moram, não trabalham por aqui. Eles moram por aqui, mas trabalham no centro, trabalham em São Paulo. E por que a gente acaba fazendo isso, né? Porque é uma questão de propósito mesmo, né?
É uma questão de escolha, de alinhamento em relação ao que a gente quer para nossa vida, né? E por isso, assim, eu resolvi falar disso, porque o meu propósito é sempre essa crença de que, embora as pessoas acham que a sua participação individual não vai ter um impacto tão grande no mundo, na verdade eu acho que eu acredito que isso é realmente a única forma de você fazer alguma coisa para mudar a situação atual, é dando a sua pequena contribuição. E a compostagem é uma excelente contribuição, porque você pensa assim, mas é só reciclar o lixo, eu pego ali, pego meu lixo orgânico, põe na composteira, vira. Mas não é só isso. Com o tempo, você começa a questionar tanta coisa, porque a gente entende que, assim, o que a gente antes pensava que era lixo, que era dispensável, na verdade não é lixo. Na verdade, ele é o início de um novo processo, né? Ele se torna um insumo para um adubo que vai poder ser reutilizado para novamente a gente plantar os nossos alimentos. Isso é muito interessante, porque te abre muito a mente em relação a essa questão da nossa sustentabilidade individual, né? É uma coisinha pequenininha, mas aí depois disso nós começamos a pensar sobre a água. Não, antes de ter essa situação de crise de água aqui em São Paulo, a gente começou a pensar sobre isso, porque assim, a gente tem uma situação de falta de administração de recurso, né? Nós temos muitos recursos, mas ao mesmo tempo, como é que a gente administra isso, né? Falando de políticas públicas. Assim, elas são inexistentes hoje, porque a coisa mais importante é a consciência ambiental. E aí você fala assim, agora a Sabesp incentiva a gente a fazer reuso de água e tal. Mas assim, isso já tinha que ser há muito tempo, porque, na verdade, já errou a primeira pessoa que achou que era uma grande ideia jogar esgoto no rio. A primeira pessoa que pensou nisso já errou. Porque a gente tem tantas outras formas de tratar, como muito antigamente as pessoas faziam um buraco no chão, né, faziam suas necessidades ali e plantavam uma bananeira do lado. Isso tem muito a ver com a permacultura. A permacultura ensina a gente a tratar o que eles chamam de água negra, que é essa água do esgoto, né, através de formas biológicas, né, como eu chamo de círculo de bananeiras, que a bananeira faz esse tratamento biológico, né, tem um tanque que é feito de uma certa forma, que coloca a bananeira em volta e ela faz esse tratamento. Assim como a água cinza, que é a água que sai do banho, a água que sai da pia da cozinha, a água que sai da máquina, que a gente pode sim tratar e reutilizar. Né? Primeira reutilização mais fácil, que é sempre o vaso sanitário, mas assim, pensando que a gente não sabe como é que a água vai ficar, né? Talvez seja uma opção até o banheiro seco, que para quem não conhece também é uma alternativa, que nós estamos aqui com essa proposta de desenvolver um banheiro seco um pouco mais prático. O projeto original é um pouco mais complexo, a construção, e exige, tem alguns pré-requisitos que às vezes a gente não consegue atender. Então a gente quer desenvolver um que seja um pouco mais simples, mas pra frente a gente vai comentar no blog. Mas assim, a compostagem faz com que a gente comece a pensar sobre tudo isso. Então, se você não sabe por onde começar, como você pode dar essa sua contribuição para melhorar a nossa relação, né, com a natureza, de voltar a participar desse ciclo natural, que hoje a gente está muito isolado desse ciclo, vivendo nas grandes cidades, a sua opção comece com a compostagem doméstica. Né? O pessoal da morada tem lá uma composteira pequena para quem mora em apartamento, funciona muito bem. Eles dão todo o apoio, você tem todo o conteúdo aqui, você pode perguntar o que você quiser sobre isso, sobre essa parte que é relacionada ao uso doméstico. A gente tem muita experiência, a gente usa, tanto que agora a gente tem novas experiências para compartilhar, porque onde a gente mora é um ambiente bastante úmido, e nós tivemos várias aventuras aqui até conseguir descobrir um lugar que realmente funcionasse o minhocário. E mesmo assim, meu marido fica o tempo todo acompanhando, porque se não acompanhar, a gente pode voltar a ter problema, por causa da característica do lugar. Então, outra coisa que é interessante na compostagem é a questão de favorecer o desenvolvimento da autoanálise. Porque, como eu disse, você começa a pensar numa coisa, que começa a pensar outra, e a gente começa a repensar conceitos que antes a gente não tinha. Né? Então, com base nisso também, foi até porque eu acabei procurando uma formação em coaching, que na época eu não sabia muito bem, mas hoje eu sei para que serve. E é algo que ajuda bastante a
a fomentar essa questão da autoanálise na nossa vida, porque não é só em relação à sustentabilidade, né? É em relação a tudo, como eu falei do propósito, né? O porquê eu comecei. E aí a gente começa a pensar, tem a ver realmente com a missão de vida, com o propósito do que a gente quer deixar aqui de legado. Não simplesmente viver, mas de dar nossa contribuição para a sociedade, para as futuras gerações, né? Então, você que faz compostagem, né, para você eu convido assim, fala aí nos comentários como é que foi a sua experiência, como você começou, o que você aprendeu, o que você diria para uma pessoa que tem vontade de começar e não sabe por onde. E para você que nunca fez, me diz aí nos comentários assim, por que você nunca começou, ou você não conhecia? Conta aí pra gente saber, até pra poder saber assim, o que eu preciso falar mais aqui no blog, o que você quer saber. Então, aproveita, comenta, se gostou do vídeo, dá um curtir aí, e compartilha com as pessoas que você achar interessante, que precisam saber desse tipo de assunto. Então é isso, eu vou ficando por aqui, e até a próxima.